Então vamos agora meditar juntos na palavra de Deus. Eu queria que você prestasse atenção na leitura que eu vou fazer. O texto vai estar na tela. Abra a sua Bíblia, o seu telefone aí, acompanha, porque essa meditação de hoje, ela nasceu fruto de percepção minha, de percepções em diálogos, de como as pessoas entendem, por isso que eu toquei no assunto, o que é ser filho de Deus, o que é pertencer a Deus, o que é ser cristão, enfim. E o que eu quero lançar aqui são princípios, queridos. Como eu fiz naquela série de quase 4 meses com o Sermão do Monte, lançar princípios. A nossa fé, ela é estabelecida em um princípio, é o amor de Deus, amém? Nossa fé está estabelecida neste princípio. Mas este princípio maior se demonstra através de outros princípios que vão estabelecendo a nossa caminhada cristã. Porque se Deus me ama, esse é o princípio maior, qual é o meu princípio relacional baseado no amor de Deus? Qual é o meu princípio de interpretação da vida baseado no amor de Deus? Qual é o meu princípio de vida comunitária? Então hoje eu quero lançar mais um princípio para vocês. O texto é no Velho Testamento, no livro de Números, no capítulo 22, e depois eu vou ler também no capítulo 23, mas eu vou indicando onde está para vocês me acompanharem. Livro de Números, capítulo 22, começando no versículo de número 11. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Esse é um evento pós-êxodo. O povo de Israel sai do Egito em direção à terra prometida. Uma viagem que seria muito rápida se eles simplesmente ali, se você olhar no mapa e localizar Alexandria, logo acima de Alexandria, atravessando um pedaço do deserto, eles entrariam na terra de Israel e logo estariam na terra deles. Tiveram que dar uma volta pela Jordânia, bem grande, que demorou, vocês sabem, décadas, para que eles chegassem na terra prometida. Esse povo cobre a face da terra, era uma multidão. Venha agora lançar uma maldição contra este povo. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, que é quem havia enviado os mensageiros, Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Agora vamos comigo para o capítulo 23, apenas um versículo, versículo 8. Diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Ainda no capítulo 23, eu vou ler os versículos 20 e 21. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Amém? Que a palavra de Deus nos abençoe aqui nessa manhã, queridos. Esse texto fala de um homem chamado Balaque, que contratou um vidente, um feiticeiro, um chamado profeta, para que ele subisse num monte e pronunciasse maldição contra o povo de Deus, o povo de Israel. O povo era muito numeroso e ele foi contratado por um rei que queria derrotar, que queria expulsar o povo de Israel da terra que o Senhor lhes havia dado. Então o povo de Israel tinha uma palavra de herança, tinha uma palavra de direito, tinha uma palavra de posse. O Senhor Deus disse: saia daqui, vá para a terra que mana leite e mel. Vocês conhecem a peregrinação do povo saindo do cativeiro do Egito. Mas quando eles passam por alguns lugares, eles enfrentam
amalequitas, eles enfrentam os seus inimigos, e nesse determinado lugar, Balaque contrata Balaão, presta bem atenção, ele contrata a feiticeira que vive na sua rua, ele contrata a pessoa que não gosta de você, ele contrata gente que quer ver a sua família falhar, ele contrata gente que quer ver você derrotado nos seus negócios, ele contrata gente que quer ver você adoecer, ele contrata gente que quer ver você morrer. E Balaão intenta fazer aquilo, porque ele estava recebendo, só que Deus o impede, e o texto, ou o contexto é muito maior do que o que eu posso explicar aqui agora. Entra até uma mula no negócio e fala para Balaão: você não está vendo, tem um anjo aí na frente, com a espada na mão, eu não posso passar. E Balaão tenta de várias maneiras, mas Deus diz para ele o seguinte: você não acompanha esse povo, você não vai junto com esse povo que ia levar você lá para amaldiçoar. E tem outra coisa, quando você abrir sua boca para amaldiçoar, eu vou encher sua boca de bênção, porque esse povo é meu. Estão me entendendo? Esse povo é meu, diz o Senhor, e não vale sobre eles nenhuma maldição, porque eu abençoei. Por que eu trouxe esse texto à tona? É porque me parece que, como cristãos, nós estamos ou não conhecemos mais a palavra de Deus. Aliás, eu ia ousar perguntar quem pôs em prática a mensagem da semana passada, mas não vou, porque eu fico com medo de me decepcionar e de eu ter uma depressão grave. Mas eu espero que você tenha orado, eu espero que você tenha lido a Bíblia, mas me parece que o povo de Deus, chamado de Deus, ou não leem, ou quando leem, não tem mais como verdade para a sua vida muitas coisas com relação à vida cristã. Me parece que eles se declaram de Cristo, mas não vivem debaixo dessa propriedade de Cristo. Vivem amedrontadas, ameaçadas, subjugadas por pensamentos e por pessoas, vivem assim, apertadas de medo, de maldições hereditárias, de brechas. Se você não é de igreja evangélica, a brecha não é aquele buraco assim, é uma oportunidade. Isso é porque tem uma linguagem no meio dos crentes que só crente sabe. Nós precisávamos criar um vocabulário crentez. Só os crentes conhecem, seja maldição hereditária, seja brecha, seja legalidade, seja concessões, coisas e palavras más que foram pronunciadas sobre você, sobre o seu negócio. Olha, eu ainda hoje recebo e também vejo em outros pessoas que me convidam para ir na sua casa orar pela casa nova que compraram. Aí você pode dizer: pastor, o que está errado? Espera, se você me julgar, você está pecando. Orar pela casa nova, orar pelo carro novo, quando é carro bom, porque ninguém chama para orar por aquele carrinho meia boca, vocês sabem, vou falar as marcas que ofendem, mas quando é o carro, pastor, vamos lá ungir, abençoar. Por quê? Porque o carro produz olho gordo, o carrinho meia boca, casa nova, empresa. E eu falo para todo mundo: Deus não é um Deus de coisas de plástico, de pedra, de pau, de madeira. Deus é um Deus de pessoas. Orar na sua casa não é orar pela casa, pelo telhado, pela fundação, pela mobília. Não adianta ungir todo o portal da casa. Já fiz isso, queridos. Todo, e a casa era grande. E eu virei para o cara e falei: não acaba mais os portais dessa casa, pelo amor de Deus. Pastor, mas é porque o que passar está extremo. Não é, gente. Se você é abençoado, onde você pisa a planta dos seus pés, ali é de Deus. Porque se você vai consagrar uma casa para Deus, deixa eu te dizer uma coisa: você tem que entregar essa casa para Deus, ela não é sua mais. Aí chega um imigrante que não tem onde dormir, e você consagrou a casa para Deus. Aí Deus diz assim: põe o meu filho que chegou na minha casa. Você fala: que casa que é do senhor? Vou levar para a igreja? Não, é a sua, que você disse que consagrou para mim. Mas você não consagrou, você benzeu.
Você quer espantar mal-olhado, você quer espantar outros crentes que não têm a mesma condição financeira sua de comprar aquela casa. Não é verdade, gente? Então, quando eu vejo as pessoas falarem isso, é gente com medo de olho gordo. Olho gordo, tem gente que fala assim, tem gente que seca uma planta, pastor, com o olho. Não, e pode até ser que tenha uma planta, mas você dizer que esse olho gordo seca a vida de uma pessoa que pertence a Jesus de Nazaré, meu irmão, você está absolutamente errado, absolutamente equivocado sobre quem é Deus, sobre quem é você. Maybe você não é dele, você é como a planta, que hoje cresce, está viçosa e amanhã murcha, porque você talvez não tenha uma relação com Deus. Então o seu medo vem disso. E eu brinco com o pessoal aqui, meus amigos mais chegados, de vez em quando eu faço piada entre o marido e a mulher, faço assim umas intrigazinhas. Aí o pessoal fala, você precisa disso, pastor, você tem que fazer a gente brigar para você ter serviço, para você poder depois vir e fazer aconselhamento. Mas brincadeiras à parte, eu poderia, irmão, orar por todo o carro, bonito, imagina, se ainda rolasse uma voltinha, né, e você falasse, pastor, vai, dirige aí e tal. Podia orar em toda casa, especialmente se depois da oração tivesse um lanche gostoso, por toda a piscina maravilhosa que vocês estão construindo, se pudesse tomar um banho depois, por toda a reforma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Reforma de cozinha que você posta no Facebook, no Instagram. Podia ir lá, de preferência tivesse um almoço, um jantar. Podia, para cumprir essas brincadeiras que eu faço com os meus amigos. Mas não é esse o meu papel, querido. Meu papel é de te ensinar a verdade. Meu papel é de trazer luz para você, para que você, me convidando ou não me convidando, viva em paz, viva em segurança, viva convicto de quem é você, de qual é o seu lugar em Cristo, de qual é a sua posição de filho, porque a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade, João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se eu quero que você conheça hoje a verdade sobre quem é você, sobre quem é Deus, sobre o nosso lugar nele, sobre a nossa vida, se eu quero trazer isso para que você possa viver livre desse medo de que, nossa, comprei um carro novo, e agora, quem não gosta de mim? Deixa eu ser portador de má notícia. Tem gente invejosa. Até na igreja, pastor. Vixe, aqui dentro. Tem gente invejosa. Tem gente invejosa lá fora, tem gente invejosa no seu trabalho. Tem gente que não gosta da gente. Você pode falar, mas eu sou tão bom. Não gosto de você. Tem gente que não vai com a sua cara. Tem gente cristão que fala assim, sabe o que é? Não bateu, alguma coisa não bateu. O sangue, o santo, o capeta que está em nós dois, não bateu. São demônios diferentes, enfim. Tem alguma coisa que não bateu. Não gosto, gente, você vai sofrer isso. Agora, sabe o que eu e você precisamos aprender? A viver em paz com Deus e com as pessoas, ciente de qual mão que está sobre a nossa vida. E que essa mão não é uma mão de isenção, não é uma mão de que nada de mal vai me acontecer. Não, é a mão que vai me conduzir nos momentos de bonança, nos momentos de beleza, nos momentos de riqueza, mas a mesma mão me conduzirá nos momentos de tormenta, de insegurança, de falta, porque eu sou do meu Senhor, e o meu Senhor é meu. Então, nós precisamos fazer algumas perguntas, porque o tema da minha mensagem hoje é: não tem maldição sobre a vida do cristão, querido? Não tem. Então, qual que é a primeira pergunta? O que é maldição? A palavra maldição vem a composição de duas palavras. Mal, que é essas atitudes com desejo de ferir, de causar dor, tristeza, o mal, como nós falamos, e o verbo dizer, pronunciar. Então, maldição
é a pronúncia, é a declaração de coisas ruins sobre uma pessoa. Concordam comigo? Aí você tem que fazer uma outra pergunta. Quem pode amaldiçoar? Quem tem o poder de amaldiçoar? Você precisa perguntar. Qualquer um me amaldiçoa? Qualquer pessoa tem o poder de amaldiçoar? Quem que amaldiçoa? O pastor? O padre? O líder religioso? Quem que amaldiçoa? Meus inimigos? Deus? O diabo? O feiticeiro? A feiticeira? Quem que amaldiçoa? Quem tem o poder para amaldiçoar? Porque se é amaldiçoar, é pronunciar, e essa pronúncia, segundo a sua compreensão, pode causar mal, causar doenças, causar perdas, quebradeira, separação. Conversando com pessoas, disse assim: pastor, é porque uma vez eu tive uma namorada, e essa namorada foi muito apaixonada em mim, e nós terminamos, eu me casei com outra pessoa, e ela jurou, aquele dia, que ela ia me separar da minha futura esposa. Você acredita que nós estamos separando? Falei: e você acredita que eu sou bobo o suficiente de pensar que é ela? Você não acredita que eu penso que você e ela não conseguem lidar com os conflitos, trabalhar as dificuldades, renunciar, voltar atrás, se perdoarem, reconsagrar o amor e a relação de vocês? Você está me achando com cara de besta, de que você, que se diz de Cristo, por uma ex-namorada, e essa menina, você deve ser o cara mais gostoso da face da terra, porque tem 15 anos essa menina está perseguindo. Quem tem esse poder? Aí nós precisamos fazer uma outra pergunta. Se precisa de um poder, quem é que amaldiçoa? De onde é que vem isso? Em nome de quem que essa pessoa maldiz? Em nome dela própria? Ora, se for em nome dela própria, você e eu temos duas opções. Uma, nós estamos perdidos, querido, porque nós estamos à mercê do próximo. Nós estamos à mercê de gente, como eu disse para você, que não gosta de você. Porque não gosta. Teve uma pessoa que nessa igreja disse para mim: pastor, eu não gosto de você. Mas o que eu te fiz? Ele falou: nada, você acredita? Eu falei: então, ele falou: não gosto. Não gosto de você. Nada. E olha que eu já feri pessoas, já fiz coisas que feriram pessoas e que deram a elas o direito de realmente ficarem sentidas comigo, mas do nada. E você está olhando para mim, dando um sorrisinho, mas tem gente também que não gosta de você, não. Sem razão. Então, se é essa pessoa que pode me amaldiçoar, eu estou lascado, você está lascado, nós estamos à mercê de uma pessoa que, de acordo com as suas vontades, decide ou não acabar com a nossa vida. Se você responder que qualquer um pode te amaldiçoar. Em nome de quem? Em nome dele próprio? Não, é em nome do diabo. Ora, se é em nome do diabo que uma pessoa pode amaldiçoar outra, a Bíblia, porque se a gente conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar, a minha Bíblia diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Portanto, eu não preciso temer se a força de maldizer de alguém vem do meu inimigo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém, querido? Agora, e se é em nome de Deus? Porque eu já atendi inúmeras pessoas e alguns de vocês que estão aqui hoje que me disseram: pastor, eu tive um problema numa igreja no passado, seja passado próximo ou um passado mais distante, e onde, por alguma situação lá com o pastor disse assim: você nunca mais vai dar certo na vida, seus negócios não vão em lugar nenhum, você não vai isso, você não vai aquilo. Um casal aqui na igreja, que quando eles saíram de uma igreja longe, porque decidiram frequentar aqui, o documento de imigração deles estava em trâmite, e o pastor deles disse assim: em nome de Jesus, vocês vão ver, esse documento não vai sair. Aí a pessoa veio conversar comigo chorando, falou: pastor, e agora? Fico ou volto por causa do documento? Aí eu disse: minha irmã do céu, eu estou quase fechando essa igreja indo para lá, porque esse pastor, ele tem poder. O cara determina, em nome de Deus, brincadeiras à parte, querido.
Deixa eu te explicar uma coisa. Se você disser, quem é maldição? Porque nós já eliminamos dois, você mesmo e o capeta. Se você diz que a maldição vem em nome de Deus, você precisa compreender algumas coisas. Eu, pastor, não fui chamado para amaldiçoar. Eu fui chamado para abençoar. E como que eu, Manuel, posso amaldiçoar aquele a quem Deus, que é o Senhor, inclusive da minha vida, abençoou? É contrário. Então, essa mulher ou esse homem, eu disse para ele, que bobagem. Quem vai dar ou não dar esse documento para você é o Senhor. Quem vai colocar empecilho ou quem vai abrir a porta é o Senhor. Não é um pastor, não é um padre, não é um líder religioso, não é um profeta, queridos. É Deus. É Deus. Assim como também existem bênçãos que vêm em nome de Deus, que Deus está lá do céu olhando e fala, não abençoei esse negócio. Não abençoei. Assim como essa maldição do pastor, do líder religioso, Deus está olhando e falando, eu não amaldiçoei. Da mesma maneira, existem bênçãos de interesse. Existem bênçãos fraudulentas. Ah, pastor, mas é bênção, né? Toda bênção é bem-vinda. Tem um que abençoa também. Dá muita coisa boa. Mas ele cobra depois um preço altíssimo, tá? Só para você saber. Também tem bênção que Deus olha lá do céu e diz, eu não abençoei isso aí. Então, nós estamos eliminando por perguntas algumas dessas coisas para chegar nisso aqui. Primeiro de tudo, nós precisamos diferenciar, queridos, maldição de tentação. Veja, a Bíblia diz que nós temos um inimigo comum, que ele é o inimigo de Deus, e ele é o inimigo dos filhos de Deus, ele é o inimigo da igreja, ele é aquele que tenta parar a igreja, ele é aquele que tenta frear o crescimento do reino de Deus, ele é nosso inimigo comum, cujo papel é de roubar, matar e de destruir. Lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 21, começando o versículo, diz que Davi foi tentado, ele foi incitado por Satanás a fazer o recenseamento. E Deus havia dito para não ser feito. Ele é o tentador, ele é aquele que nos seduz, ele é aquele que nos engana, ele é aquele que nos conduz a fazer coisas que vão ferir a Deus e ferir as pessoas. Está tudo certo, esse é o papel dele. A tentação é real, a tentação às vezes é eficaz, ela consegue arrastar pessoas, ela consegue destruir famílias, ela consegue expulsar gente de comunhão, de uma comunidade cristã, ela consegue quebrar business, ela consegue fazer com que pessoas abandonem tudo o que professou antes de bom, de correto, de íntegro. A tentação deixa marcas e sequelas enormes, algumas delas que talvez nós vamos ter que lidar para o resto da vida. Porém, isso é tentação. Lá em 1 Coríntios, Paulo falando aos maridos e mulheres, e a turma... Eu gosto de pensar a Bíblia, viu, gente? Eu penso da minha maneira. Eu acho que tem gente que naquela época já usava o que muita gente hoje usa a Bíblia como subterfúgio para não fazer algumas coisas no casamento. E eu acho que a turma lá não estava muito querendo sexo. Isso é meu pensamento. Aí eles falam assim, vamos orar, vamos fazer jejum. E tem que fazer jejum de sexo também. Aí Paulo veio e falou assim, olha, está lá, não sou eu que estou dizendo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Vocês querem fazer isso? Querem. Então que seja por pouco tempo, de mútuo consentimento. Não vem com essa que só você tem consagração, não, irmã. Não vem com só eu tenho que me consagrar, não. Mútuo consentimento, por pouco tempo, leiam o texto, que diz assim, mais ou menos com essas palavras, para que o diabo não vos tente na sua falta de controle. Tentação é real, queridos. Isso é tentação. Agora, o que é maldição?
Maldição, como eu disse, que é pronunciar, que é falar, que é imprecar um estado de sofrimento, de dor, de angústia, de destruição na vida da pessoa, requer um poder para além do natural, requer uma força para além do ordinário, requer uma intervenção além, a mais do que o natural. E aí você diz, pois é, pastor, mas o diabo não existe. Existe. Você não diz que ele tenta, então ele não pode me amaldiçoar. 1 de João, capítulo de número 5, versículo de número 18. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Não toca. Mas ele pode ficar? Pode. Ele faz coisas? Faz. Pastor, mas a Bíblia não diz de gente que fica doente por coisa, às vezes, de Satanás? Sim, diz. Aliás, há exemplo na Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse de uma mulher que estava encurvada. Vocês lembram disso? Está lá no livro de Lucas. Uma mulher que estava encurvada. O Senhor Jesus cura essa mulher. Ele diz assim, um espírito demoníaco a mantinha aprisionada há tanto tempo, e era por isso que ela estava daquela maneira. Mas vejam, com respeito aos médicos, enfermeiras que estão aqui, que estão me ouvindo, falar de uma forma muito simples. Doença, irmãos, geralmente ela tem 4 ou 5 origens. Ela é patológica, que é por essas contaminações, esses vírus, bactérias, essas coisas. Ela pode ser traumática. Bati com a cabeça aqui, sofri um acidente, estou com traumatismo craniano, quebrei um braço, quebrei uma perna. A doença, ela tem um cunho, terceiro, genético. Existem doenças que são genéticas, está no DNA, está no gene, está na transmissão dos caracteres hereditários. Tem doenças que formatam a partir disso. Tem doenças que são psicossomáticas. É a cabeça, que às vezes essa angústia, essa ansiedade, essa preocupação excessiva gera, desde uma gastrite, uma úlcera, até uma coisa séria. E há, como a Bíblia disse, algumas doenças espirituais. Verdade. Aí você diz assim, mas então como é que o maligno não me toca? Deixa eu te explicar. O maligno não te toca a partir do momento que você é de Deus. A partir do momento que você é de Deus, ele não lhe toca. Irmão, ou você pega, abraça, vive isso, ou você vai ficar com medo toda vez que você melhorar um pouquinho de vida, comprar uma coisa nova, tiver algo bom que os outros podem invejar. O maligno não me toca. Ele pode tentar, ele pode armar. E a maldição hereditária não existe, pastor? Existe. Até o dia que Jesus entra na sua vida. Porque o dia que Jesus entra na nossa história de vida, a Bíblia diz assim, todas as coisas velhas passaram. Passou. Inclusive o acesso desse ser sobre a minha e a sua vida cessou, acabou. Não, pastor, mas tem gente cristã que ainda tem maldição hereditária. Não, querido. O que ele tem? Ele tem memória traumática. Ele tem memória traumática. Ele viveu horrores em casa. Ele viveu abuso. Ele viveu abuso verbal, físico, emocional, sexual. Isso deixa traumas que precisam ser tratados. Nós somos um ser completo, corpo, alma e espírito. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. A maldição hereditária foi quebrada o dia que Jesus Cristo entrou na sua vida. Mas então por que todo mundo da minha família quebra? Porque vocês não sabem lidar com dinheiro. Que tal arrumar um consultor? Estão me entendendo, irmãos? Que tal? Pastor, todo mundo da minha família trai a esposa. Porque é safado. Porque é safado. Não tem nada a ver com capeta, não. Tem um espírito de pomba-gira. Ok, tem. Essa pomba-gira foi girar em outra pomba. Porque não mais aqui. Aqui acabou, queridos. Fui claro o suficiente? Não. Agora você precisa viver assim.
o que eu quero te dizer? Na esfera espiritual, se você é de Cristo, acabou. Por que eu disse na esfera espiritual? Porque a gente precisa continuar lidando com as coisas, gente. Cometemos pecados que deixam marcas. Ah, mas Jesus não me perdoou? Perdoou, mas eu feri pessoas, eu denegri imagens, eu roubei, eu menti, eu preciso lidar com essas coisas agora, inclusive demonstrando que eu tenho Cristo, com a sobriedade de um cristão, com a propriedade de um cristão. Irmãos, nós estamos vivendo um paganismo e chamando isso de cristianismo. Marido e mulher, principalmente, que brigam de se arrancar pedaços. Aí quer que alguém botar água benta na briga. Sabe como é que Deus abençoa um casal? É transformando a maneira da gente pensar, é transformando a maneira da gente lidar, transformando a maneira da gente falar, transformando a maneira da gente perdoar, ajudando a gente a ter mais amor, voltar atrás, renunciar, ajudar a gente a olhar no espelho e ver os erros da nossa vida. Então, irmão, essas maldições foram quebradas. Olha o texto que eu quero ler para você. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, ou quer dizer essa palavra, vocês não eram de Deus, porque o incircunciso na Bíblia é uma referência a não pertencimento a Deus, porque o símbolo do pertencimento de Deus era a circuncisão. Então, vocês eram desse jeito. Vocês estavam mortos, vocês viviam da maneira de vocês não pertenciam a Deus, vocês não eram de Deus. Deus os vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou de todas as nossas transgressões. E sabe o que mais? Porque muitos de vocês me dizem o seguinte: pastor, mas é porque minha bisavó foi feiticeira, tem essa dúvida aí ainda, eu tenho essa dívida ainda. Versículo 14, Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária, ele removeu e pregou na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, pendendo a sua cabeça, tetelestai, está consumado, ele estava dizendo: Manuel, preguei aqui, está resolvido, você não tem pendência mais comigo. Você não tem mais nenhum compromisso com esse ser demoníaco que jaz, que domina a terra. Você é meu. Diz para você mesmo: eu sou do Senhor, queridos. Eu sou do Senhor. Então o meu tratado de dívida foi pregado na cruz. E eu estou aqui nessa manhã para dizer que o seu também. Você não precisa viver dessa maneira. Você não precisa viver com esse medo, com esse espanto. Você não precisa pensar assim: o outro pensa mal de mim. Ok, se ele pensa mal de você, é uma pena. Infelizmente. Mas o ele pensar mal, ou rogar mal, ou apregoar o mal, não vai fazer com que seus filhos se percam, seu casamento acabe, sua empresa fale que você morra, porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Mas aí, você me diz assim: não, pastor, mas eu dei legalidade. Já escutaram isso? E a questão da legalidade? Vou explicar para vocês contando a história de um pastor amigo meu. Ele conversando com um outro pastor. Então eu sou o terceiro ouvindo os dois conversando, e esse de cá, que era meu amigo, me contou. O pastor A disse para o pastor B o seguinte: para um membro lá da minha igreja, chegou para mim e me disse assim: pastor, o diabo me pegou. Aí o pastor perguntou: pegou como? Ele falou assim: não, pastor, é porque eu fiz uma coisa errada, eu dei brecha. E ao dar essa brecha, eu dei direitos legais para Satanás entrar na minha família, na minha casa. Aí o pastor perguntou assim: deu direito legal para Satanás? Dei. E daí, o que aconteceu? Pastor, no mesmo dia, eu fui roubaram meu celular, e eu estava voltando para minha casa, o pneu do carro furou. Aí o pastor virou para ele e falou assim:
Mesmo. Espera aí, você está me dizendo que você deu uma legalidade, porque, eu vou falar na nossa língua, você deu uma procuração de plenos poderes, aberta, para o ser mais violento que as Escrituras Sagradas cita. Você deu legalidade para o pai da mentira, para aquele que veio roubar, matar e destruir. Você acha que tudo que ele vai fazer depois de ter legalidade é roubar seu celular, furar o pneu do seu carro? Meu irmão, disse o pastor, meu amigo, para o outro, se Satanás tivesse legalidade sobre a nossa vida, ele nos destruiria. Não ia sobrar memória nossa, da nossa família, da nossa geração. Presta bem atenção, queridos. Para erros há consequências. Há pecados por causa da tentação que são reais e que a gente cai e que a gente erra. Mas veja, a Bíblia diz que junto de toda tentação, Deus também provê o quê? Quem sabe o que o versículo diz? Livramento. Você pode dizer, então por que eu peco? É porque eu e você não seguimos a orientação de Deus, porque eu e você somos frágeis, porque eu e você não nos fortalecemos, porque eu e você ouvimos e gostamos da proposta que está do outro lado. Porque eu vou te falar uma coisa que eu creio de todo o meu coração e aceito você dizer para mim, pastor, você errou, minha vida não é assim. Tudo certo, continuo pensando. Todos nós que somos de Deus, a gente escuta uma coisa aqui, ó, Manuel, não vai aí, não se meta nesse negócio. Mas o negócio é bom. E o negócio é prazeroso. E o negócio é promissor. Rapaz, mas Manuel, isso vai ferir pessoas. Isso vai entristecer gente. Isso vai dar mau testemunho. Isso vai ferir a minha relação com você. Isso não vai te aproximar de mim. Isso não vai te fazer crescer. Isso não vai fazer bem. Não, mas aí a outra voz está assim. Mas e o seu prazer? E o seu direito? Você vai se amordaçar para a vida? Você vai se cercear de tudo que é bom? Você vai viver igual essas pessoas que parece que não tem sangue nas veias? Não me diga, querido, não me diga assim, ó, pequei sem ter noção que eu estava pecando. Eu não acredito em você. Eu não acredito. Se você for filho de Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. Você tem que ter coragem de dizer, eu preferi. Eu me deixei levar. Eu não me guardei, eu não me aproximei de Deus. Por isso que a Bíblia fala, aproximai-vos de quem? De Deus. Aprofunda a sua relação com Deus. Busque a Deus, ande com Deus. E o diabo vai fazer o quê? Fugirá de vós. Tem gente que só foge do diabo, parece o Usain Bolt correndo. O diabo vem atrás. Então, irmãos, deixa eu fechar a nossa reflexão aqui hoje, para dizer para você o seguinte, Deus te ama. E se você é dele, querido, o maligno não te toca. Pastor, posso quebrar? Pode. Pode ser que eu faça um investimento que não dá certo? Pode. Pode vir uma doença ruim sobre a minha vida? Pode. Chama-se vida. Chama-se vida. Posso ter um problema relacional? Pode. Pode ser que meu casamento venha a acabar? Pode. Chama-se vida. E nessa vida, fazemos escolhas ou somos impulsionados, às vezes, a fazer coisas que vão deixar marcas muito profundas e muito negativas e muito dolorosas e muito entristecedoras. Verdade. Mas você não pode viver enganado e nem fazer da sua fé esse joguete que está aí fora. E aí eu quero encerrar dizendo para vocês, vou ler um versículo bíblico, mas antes dizer para você o seguinte, frequência em igreja não faz ninguém ser filho de Deus. Eu tenho uma tese minha, não é Bíblia, já arrumei vários inimigos por causa dela. A igreja tem muita gente
essa aqui, a outra ali da esquina, a outra lá de Boston, a outra lá da Flórida, a outra da Califórnia, que não são filhos de Deus. Gostam. O pai foi crente, muito crente. A mãe foi crente, muito crente. Minha avó orava por mim. Maravilha, você não encontrou Jesus, querido. Porque se você encontrar, sua vida tinha outro prumo. Você não tratava a vida. Você não tratava... Gente, é simples. Leia a Bíblia. Jesus diz, não tem como a árvore boa dar mau fruto e a árvore ruim dar bom fruto. Sabe por que você interpreta a vida do jeito que você interpreta? Trata as pessoas do jeito que você trata? Usa a vida do jeito que você quer? Porque ela é sua. É isso aí. Você acertou, ela é sua. Se ela fosse de Deus, você veria a vida a partir da ótica de Cristo, você trataria as pessoas a partir da ótica de Cristo, você refrearia os seus desejos a partir da ótica de Cristo, você julgaria as possibilidades a partir da ótica de Cristo, você trataria a comunidade dos irmãos a partir da ótica de Cristo. E isso aí é algo que eu não tenho domínio, porque é você e Jesus. Mas para você que é filho de Deus, eu queria ler o que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Quando Paulo descreve essa questão dessa luta espiritual, ele diz assim, irmãos, nós precisamos, presta atenção nisso, porque com esse conselho eu encerro. Nós precisamos nos revestir de alguma coisa para poder resistir no dia mau. E o dia mau não é um. O dia mau podem ser vários. Você concorda comigo? E podem ser espaçados e podem ser contínuos. Agora olha o que Paulo manda à igreja em Éfeso, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Ele usa uma figura de linguagem, ele toca o imaginário coletivo. Porque se hoje nós ouvíssemos sem entender o que Paulo está falando, não faria muito sentido, porque hoje a gente vê um policial bem armado, ele está com visão infravermelha, ele está com coletes à prova de bala, ele está com os aparatos de agora. Paulo toca naquilo que eles conheciam, ele pega a figura de um soldado romano e ele diz, irmãos, nós precisamos nos preparar para enfrentar os dias maus. E tem muita gente que pega esse texto e transforma ele num amuleto para um dia. Não, quer dizer, é para a vida. Olha o que Paulo diz. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, no dia da sedução, no dia do medo, no dia do engano, no dia do casamento apertado, no dia das finanças que parece descer pelo ralo, nos dias das dúvidas, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabalável, revistam-se de toda a armadura de Deus. Assim, versículo 14, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Irmãos, é isso que eu vim fazer nessa manhã. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Cinge você com a verdade. Com a verdade bíblica. Quem é Deus? Quem sou eu? Qual é o meu papel em Cristo? O que Jesus fez por mim na cruz do Calvário? Põe essa verdade em você, é um cinto. É o cinto que o soldado usava por cima, vestindo-se com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É tempo, queridos, é tempo de você que é de Deus dizer não, chega, para. É tempo de você dizer assim para alguém, isso aí pode ser realidade para você, mas não é para mim, eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Voltando ao texto, Balaão subiu, quando ele levantava a mão para falar coisa ruim, saía da palavra dele coisa boa. E ele falou assim, não tem jeito, como é que eu amaldiçoo aquele a quem ele, que é o dono, não amaldiçoou? Eu não consigo mudar isso. E ele enfia o rabo entre as pernas e volta. Agora, detalhe sobre a vida de Balaão, que eu não sei se você já ouviu algum dia. Ele era judeu.
ele não era um pagão, ele era judeu. O dinheiro seduz e faz com que irmãos se voltem contra irmãos. O poder ilude e faz com que pessoas passem por cima de outras. Mas, irmão, mesmo assim, Deus disse: esse povo é meu. Jesus morreu para nos comprar, nós somos dele. Nós vamos passar por muitas lutas nesse mundo, porque ele mesmo disse: vocês vão passar por aflições. Fica firme, tenha bom ânimo, eu venci. E se vocês caminharem comigo, vocês vencerão. Amém, queridos? Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga descanso, que o Senhor traga, sabe, eu fico orando, pedindo: Deus, que sentimento eu queria que envolvesse a nossa igreja nessa manhã. Um sentimento de confiança. Confiança, queridos. Se o seu negócio quebrar, se não der certo, não é porque tem uma cabeça de boi enterrada em algum lugar para você, não. E por favor, não se torne outro feiticeiro, porque tem gente que contrata os Balaão da vida para vir desenterrar as cabeças de boi. Vocês sabem do que eu estou dizendo? Não. Eu conheço vários de vocês que importam oradores, gente que vem limpar o terreiro para você. Assuma o seu papel em Cristo Jesus. Tudo que é meu é do Senhor. Porque o abençoado não é a minha empresa, o abençoado sou eu. O abençoado sou eu para ir para casa, para levar bênção para minha casa, bênção de amor, bênção de restauração, bênção de confiar, de esperar em Deus, bênção de saber que o meu Redentor vive, bênção de saber que as promessas do Senhor se cumprirão. Vamos ficar de pé então e orarmos juntos? Feche os seus olhos e ponha a sua vida diante do Senhor, porque o Espírito de Deus fala com você naquilo que Ele precisa falar com você e da maneira que Ele precisa falar com você. Senhor Jesus, o que acontecerá na terra o dia que um povo se levantar em nome de Jesus, cientes de quem são, de quem é o dono da vida deles? O que acontecerá com as igrejas, Senhor? O dia que nós reunirmos gente que sabe que só o Senhor é Deus e que o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos dar vida e nos reunir e nos congregar. O que acontecerá, Senhor, com uma comunidade? O dia que cada pessoa temer o nome do Senhor, somente a Deus. O que acontecerá um dia que a comunidade não mais temer o olho gordo, a palavra mal falada, a inveja? O que acontecerá com as nossas famílias? O dia que nós entendermos que a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor, que o maligno não nos toca, que ele anda ao derredor, que ele faz armadilhas. Mas o que acontecerá o dia que nós crermos que nós também vamos ser orientados de como proceder nessas armadilhas, Senhor, e de que temos em Cristo Jesus o poder de andar na luz, de tirar o pé do mal, de desviar-nos do caminho que é perigoso, Senhor. Pai, eu oro para que aqui, no número dos irmãos que me ouviram nessa manhã, aqui e também pela internet, que o Teu Espírito venha, Senhor, que Ele traga senso de pertencimento, ou que Ele desafie, ou que Ele diga: você precisa de se render, se dobrar, se entregar aos meus pés, o Espírito de Deus diz. E eu clamo, Senhor, para que isso aconteça, porque nós vamos adorar o Senhor, não é quando a gente imaginar que deve, porque nós estamos bem, é pela compreensão de quem é o Senhor, ó Deus, digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Senhor, eu oro para que a pessoa amedrontada com a vida que entrou aqui nessa manhã saia transformada, Senhor, pelo poder do nome de Jesus.
Eu oro, Senhor, para que aquele que tem ouvido insinuações malignas tenha a capacidade de refutar isso, ó Deus, no nome de Jesus, no nome e no poder que há no nome de Jesus, diante de todo nome, de cujo nome toda e qualquer potestade foge, Senhor, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Graças te damos pela adoção em Cristo Jesus. Graças te damos porque fomos feitos filhos do Senhor. Graças te damos porque a nossa dívida, que era muito grande, foi pregada na cruz do Calvário, foi coberta com o sangue de Jesus e está tudo pago, Senhor. Tudo pago. Pai, eu oro por clareza, Pai, eu oro por desconstrução de percepções religiosas. Eu oro, Deus, para que pessoas que se alimentam de uma igreja sejam transformadas nessa manhã. Entendam, Senhor, que a caminhada é com o Senhor, a reunião é da eclesia, da igreja, mas a caminhada é com o Senhor. Entregamos as nossas vidas ao Senhor mais uma vez nessa manhã. Dizemos, ó Deus, somos do Senhor, somos do Senhor. Nossa casa é do Senhor. Nossas relações conjugais do Senhor. Nossos filhos são do Senhor. A empresa, o trabalho, o que temos de bens do Senhor, ó Deus. Tudo é do Senhor. Despede-nos debaixo da Tua graça, sob a influência do Teu Espírito, na dispensação da Tua bondade e graça. Dá-nos um domingo abençoado, Senhor. Eu levanto as minhas mãos e, em nome do que abençoa, eu abençoo os Teus filhos, Senhor, com paz, shalom, paz. Ó Deus, que esse dia seja agradável, que esse dia seja vivido na plenitude, e até mesmo aquelas pessoas que ao saírem daqui têm situações difíceis para resolver, paz sobre isto, ó Deus. E que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus, irmãos queridos, seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, nessa manhã, mas todos os dias, porque somos do Senhor e jamais seremos arrebatados das suas mãos, no nome de Jesus. Você pode dizer amém?